paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém? Já deu a paz do Senhor Jesus para o seu vizinho, para o seu irmão. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, estejam sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Vamos estar dando início a mais esse culto na presença do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia antes de orarmos. Nós trocarmos aqui duas palavrinhas a respeito daquilo que temos vivido e estamos pretendendo viver em Cristo Jesus para as nossas vidas, que está no Evangelho, na profecia de Jeremias, capítulo 18. É o hábito de ler a carta, os evangelhos, aí a gente acha que o Jeremias escreveu alguma carta. No livro de Jeremias, capítulo 18, quero compartilhar com vocês esse texto que veio ao meu coração. Para que nós possamos compreender que Deus continua a trabalhar conosco, a trabalhar em nós, à medida que nós permitimos que o Espírito Santo de Deus trate conosco. Esse texto de Jeremias, no capítulo 18, todos acharam amém? Jeremias 18, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás, diga comigo assim, ouvirás. Isso, ouvirás as minhas palavras. Aí ele diz: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou na mão, tornou a fazer ele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa maravilhosa. No nosso contexto de crescimento, contexto de vida ministerial, contexto de vida de relacionamento com Deus, no nosso contexto de vida cristã, nós precisamos estar dispostos a descer à casa do oleiro. Descer fala de humildade. Diga para o seu vizinho assim: descer fala de humildade. E olha só o que ele diz aqui: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Quando nós viemos à casa de Deus, quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, a trabalhar na obra de Deus, nós somos refeitos à imagem daquilo que Deus deseja. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o oleiro estava trabalhando com as suas mãos no vaso. Aquele vaso que ele trabalhava, o profeta diz que viu o vaso se desfazer na mão dele. Muitas das vezes na nossa caminhada cristã, nós cometemos erros, pecamos, falhamos, mas não saímos das mãos de Deus. Diga assim: mas eu não saio da mão de Deus. Nós não saímos da mão de Deus. Pecamos, erramos nos nossos sentimentos, no nosso pensamento. Às vezes erramos no nosso falar, pecamos no nosso falar, mas ainda assim Deus está no controle. Diga comigo assim: ainda assim Deus está no controle da minha vida. Às vezes erramos o alvo, pecamos na caminhada, no caminho, mas Ele está dizendo: mas ouve as minhas palavras lá, mas desce. Muitas das vezes nós precisamos mesmo descer à casa do oleiro, e muitas das vezes a palavra de Deus que vai ser ministrada a nós é essa mesmo. E nós veremos a nossa própria vida diante daquele que nos ama, daquele que é o nosso amado, Jesus Cristo. Nós veremos diante dele, não veremos a vida do nosso irmão, não veremos a vida do nosso marido, veremos a nossa própria obra sendo feita nas mãos do Senhor. Isso é para nós aprendermos que Deus não trabalha com o nosso olhar segundo nós vemos o nosso irmão. Deus trabalha com o olhar dele ao nosso próprio respeito. Ele diz aqui: dispõe-te, ou seja, levanta-te e desce à casa, humilha-te na presença do Senhor. Desce à casa do oleiro e veja lá a obra que Deus estará fazendo ao seu favor. A sua obra é em você mesmo, é em mim mesmo. Às vezes chegamos na presença de Deus e queremos apresentar o defeito de todo mundo que está à nossa volta. Deus conserta, trabalha com os fulano, trabalha com ciclano. Deus está na casa do oleiro, Deus não vai trabalhar com o outro. Deus vai trabalhar com você. Diga assim: eu sou o vaso, vaso de barro na mão do oleiro.
Com essa palavra eu quero que você tenha discernimento, tenha capacidade de revelação no seu interior, para saber que o Espírito Santo quer que você se humilhe dia após dia. Não é só agora, venha à casa de Deus. Você vai estar confrontado aqui pela palavra, você vai ser sobre você vai ser chegado a revelação da palavra. E o que você vai fazer com isso? É uma decisão sua, porque o profeta está dizendo assim: dispõe-te. Deus falando ao profeta: dispõe-te e desce. É uma ação minha, uma ação sua, descer à casa do oleiro. Amém? Aí com esse texto eu quero que você vá lá comigo em Filipenses 2, para nós orarmos. Nessa etapa de que nós temos falado e conversado a respeito de Isaías 54, é necessário que a gente faça sempre novas avaliações, novas reflexões a respeito do que tem acontecido conosco, nos nossos sentimentos, na nossa alma, avaliações na nossa oração, como diz o apóstolo, né? Nós somos aquilo que conseguimos ser quando estamos orando. Muitas das vezes não alcançamos o alvo porque a nossa oração, a palavra que sai dos nossos lábios é uma palavra muitas vezes dura, sem arrependimento, sem um coração contrito e quebrantado na presença do Senhor. E às vezes a nossa oração é soberba, é cheia de altivez, e o Espírito Santo está dizendo assim: desce à casa do oleiro. Aí Jesus Cristo, o apóstolo Paulo dizendo aos irmãos de Filipos, em Filipenses, diz assim, no capítulo 2, no versículo 5, a partir do 5, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento. Diga comigo assim: sentimento. Que coisa maravilhosa. Quando o nosso sentimento é um sentimento de humilhação ou de veneração ao Senhor, nós não ficamos criando barreiras. O Espírito Santo fala ao nosso coração, nós entendemos que o Espírito Santo fala ao nosso coração e descemos à casa do oleiro. E ele está dizendo assim: o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Havia um sentimento em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Qual é a nossa figura hoje na nova aliança? Nós temos a mesma prefiguração de Cristo Jesus. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus no dia do batismo também desceu sobre nós e nos renova dia após dia. Amém, pastora Luz? Não é assim? E nós temos essa mesma prefiguração. Por isso o apóstolo Paulo orienta e nos exorta com relação a esse sentimento, para que não venhamos a ensoberbecer, independente da nossa classificação ministerial, seja você bispo, pastor, profeta, evangelista, servo, ministro. Ele diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornou-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Olha essa humilhação. Jesus Cristo, a casa do oleiro para Jesus Cristo foi a cruz, e para nós também, nós podemos olhar para Jesus e ver nele essa obediência. Descer à casa do oleiro em Cristo Jesus é ir na cruz do Calvário. E ele vai continuar dizendo assim, é reconhecido em figura, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Às vezes nós não estamos sendo exaltados porque estamos procurando exaltação do próprio homem, na própria igreja, ou do próprio ministério. Eu estou dizendo para você, a exaltação que vem da parte de Deus. Amém? A exaltação que vem no seu ministério de mãe, no seu ministério de esposa, vem da parte de Deus. À medida que nós nos humilhamos, reconhecemos a morte de Jesus Cristo, ele diz também assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre ou se humilhe, reconheça todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos nos dispor e levantar e ir à casa do oleiro quantas vezes for necessário. Não está legal, não está bonito, não está do jeito que eu quero. Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Eu não alcancei tudo aquilo que eu espero. Dispõe-te, levanta e desce à casa do oleiro. Eu estou querendo crescer na minha vida espiritual, na minha vida física, nos meus relacionamentos, na minha vida
ministerial, desce, levanta, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá o oleiro vai fazer novamente você. Quantas vezes for necessário, fique assistindo o oleiro trabalhar na sua vida, fique assistindo o oleiro trabalhar no seu coração, nos seus sentimentos, e colocar e trazer os seus sentimentos no mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, amém? Enquanto os ministros de louvor se colocam, nós curvamos a nossa cabeça. Lembre de algum irmão que não está neste lugar, alguma família que você tem sentido falta. Levante a sua oração, a sua intercessão, para que esse mesmo quebrantamento haja na vida dele. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, na tua doce presença nós estamos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos em teu nome, na tua palavra, de acordo com a tua palavra. E Espírito Santo de Deus, esse ambiente aqui é a casa do oleiro para nós. É um ambiente onde podemos ouvir a tua palavra, e a tua palavra para o profeta foi clara: dispõe-te e ouça as minhas palavras, desce à casa do oleiro. Aqui para nós é a tua casa, é a casa do oleiro, onde as nossas vidas estão nuas diante do Senhor. Nós estamos despidos, desarmados, mas para o Senhor nós estamos sendo revivificados, direcionados pelo Senhor Jesus, com o nosso coração diante do Senhor. Que o Senhor possa alcançar vidas, alcançar familiares, pessoas que não estão neste lugar, mas podem ser alcançados por essa palavra. Espírito Santo de Deus, trabalhe nos nossos corações, trabalhe nas famílias dessa congregação, das demais congregações, trabalhe, Espírito Santo de Deus, nos ministérios, no ministério apostólico, no ministério profeta, no ministério de evangelista, de pastor e de mestre. Trabalhe, Espírito Santo, de maneira sobrenatural, ao ponto de sabermos que podemos descer à casa do oleiro e nos humilhar diante do Senhor, que tem mão poderosa, que tem a nossa vida diante do Senhor, que tem o controle da nossa própria vida. Espírito Santo de Deus, nós entregamos mais uma vez o nosso coração para cultuar ao Senhor, os nossos lábios para cultuar ao Senhor e dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor é amoroso, que o Senhor é inefável, é incomparável. Não existe amor maior no mundo, nem fora do mundo, nem no universo. O Senhor tem um amor maior pelas nossas vidas. É assim que nós oramos, bendizemos e agradecemos pela vida dos nossos irmãos na tua casa, em o nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. A palavra está com o ministério de louvor. Glória a Deus. Ele se fez homem, se fez carne, né? Sendo Deus, se esvaziou de ser Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele deixou todos esses atributos lá. Então Jesus não sabia de todas as coisas, meu irmão. Jesus sabia tudo aquilo que o Espírito revelava para ele. Tanto que ele não fazia aquilo que o Espírito Santo não direcionava a ele fazer. Ele só fazia aquilo que era a vontade do Pai, né? O Espírito, ele curou pessoas e fez coisas, e outras ele não fez, tudo por direção do Espírito, né? Então ele do jeitinho que a gente é, do jeitinho que você é aí, Jesus se fez, né? Igualzinho. Então tem gente que acredita que ele, por ser Deus em si mesmo, né, seu interior, ele sabia de todas as coisas, só que não, né? Detalhe disso. E ele morreu, e morreu morte de cruz. Graças a Deus pela sua vida, meu irmão. A paz do Senhor para você, que a alegria e a paz esteja no seu espírito nessa noite, amém? Glória a Deus. Estou orgulhoso aqui do meu sobrinho, ó. Quinta-feira foi pregar, pregou a palavra lá na igreja, na ICEP lá da Samambaia. Graças a Deus. Fizeram um banner assim, bem bonitão, assim, colocaram ele tá numa foto lá parecendo o Tony Stark, assim. Levou uma palavra muito boa lá, graças a Deus. É fruto do trabalho no Senhor aqui, amém? O Weber leu a palavra de Deus, me fez lembrar de um hino antigo que fala assim: eu quero ser Senhor amado,
quebra minha vida e refaça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim.
de gritar na presença do Rei. Vamos lá mais uma vez, vamos lá, assim ó. Eu não me canso, vamos lá vocês. Eu não me canso, Não me canso, eu não me canso, eu não me canso eu não me canso de dançar na presença dele. Oh, oh. Ele é grande, ele é grande. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Ele é grande. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Seus Seus olhos estão sobre mim. Seus olhos estão sobre mim. Aleluia! Aplauda o Senhor, porque Ele é digno! Aleluia! Aleluia! Diga glória a Deus aí, irmão. Diga louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Glória a Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava o Salvador, lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentar, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre,
momento nós vamos cantar aleluias a Ele. Cantemos aleluia, cantemos aleluia, cantemos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantemos aleluia, cantemos aleluia, cantemos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre, sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado Pra sempre Ele vive, ressuscitou. ressuscitou. Pra sempre, pra sempre. Pra sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Cante aleluia. Oh, cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Mais uma vez, Cordeiro cantamos. venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Pra sempre.
Aleluia. Quero convidar o Juninho aqui, amém? Cadê o microfone sem fio? Tá ali. Pode ficar de pé, meu irmão. Estenda sua mão aqui. Vamos orar pelo preletor nessa noite. Continue adorando, continue louvando o nome do Senhor nessa noite, amém? Pai, nós agradecemos pelo pão espiritual que será ministrado agora para nós, na nossa vida, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela disponibilidade do teu servo vir aqui nessa noite, porque há o teu filho aqui, Senhor, nessa noite para alimentar o teu povo com a tua palavra. Senhor, nós possamos receber, Senhor, essa palavra na terra boa do nosso coração, que nós venhamos, Senhor, produzir frutos, e frutos que permaneçam. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Podem se assentar, que saudade que eu estava. A alegria que... A importância que é uma igreja local, né? Entra ano, sai ano. Um fruto maravilhoso dessa igreja é o irmão Heleno, né? Sempre fiel, né? Nunca deu trabalho. Nunca deu, né, Heleno? Gente finíssima. Só alegria, né? Toda vez que chega, a mesma alegria. Pode ter ficado 2, 3 anos sem ver, mas recebe a gente com a mesma alegria. É? Eu lembro que quando eu e a Thaís decidimos casar, óbvio que a primeira pessoa que ouviu foi o Heleno, né? Porque a gente marcou o casamento ali da secretaria da igreja. E aí quando chegou de noite, só que ele não falou nada também na hora. Aí quando chegou de noite, eu e a Thaís combinando algumas coisinhas ali na rua, e ele colocou a boca no trombone. Juninho e Thaís vai casar, Juninho e Thaís vai casar. Eu lembro que teve uma vez que tava eu e a Helena aqui, e aí eu não lembro se a gente tinha que arrumar as cadeiras aqui na igreja, alguma coisa assim, né, de tarde. Tinha, não tinha? E aí o Leno estava muito agitado no dia. Oi? É. Ele estava muito agitado, e aí a gente colocou um louvor aqui, e eu falei, Leno, vamos adorar um pouquinho. E por uns 3 minutos, eu vi o Heleno ser muito tocado com a presença de Deus. E para mim, assim, eu guardo aquela imagem no meu coração com muito carinho. É como se fosse um coração de criança mesmo. Ele ficou estático, assim, uns 3 minutos, com as mãos erguidas, e dizendo aleluia, aleluia, aleluia. Um quebrantamento muito gostoso. A importância que é a igreja local, né? Ao mesmo tempo, se a igreja não estivesse aqui, a gente pode dizer como é que estaria o Heleno? Nenhum esforço é desperdiçado no Senhor, né? Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando corações que são totalmente dele, né? E às vezes, uma obra que pode, como alcançar uma pessoa, gente boa como o Heleno, para alguns pode não ter importância. Mas e o coração de Deus, a gente não sabe o que é isso, né? Então vale a pena, né? Vale muito a pena. Abra sua Bíblia comigo em João. Eu lembro que uma vez eu estava pregando no fervor danado aqui, assim, né, fazendo aquele esforço danado. Aí, naquele minuto de silêncio, o Heleno chegou aqui na porta, colocou assim, aquele jeitão dele. Isso é caô do Júnior, o Júnior é o maior calceiro.
Te amo, Leno. A Das Neves pensava que eu também era do time do Heleno, quando ela veio na igreja. Ele falou, na igreja tinha o Pedrinho, eu e o Heleno. Não era? Você não errou, não. Ai, que maravilha. João 21, versículo 15. Perdão, pessoal, vamos ler a partir do 1, acho que vale, versículo 1, ao invés de versículo 15, acho que vale a pena. Eu vou ler talvez aí fique um pouco diferente da sua, porque eu vou ler na NVI, tá bom? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão e Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para
onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Só até aí. Vamos orar. Pai Celestial, nós estamos diante de sua palavra. Deus, se o Senhor não abrir os olhos do nosso coração, se o Espírito Santo não aplicar a tua palavra, a palavra do Senhor no nosso coração, será mera informação, e as aves do céu podem roubar essa palavra, a semente da sua palavra. Mas se o teu Santo Espírito implantar a palavra dentro do nosso coração, as nossas vidas serão mudadas para sempre, a nossa mente será transformada, seremos fortemente alimentados pelo Senhor. Deus, coloca uma trava na minha boca, para que eu não fale nada segundo a minha vontade e o meu querer, mas que a tua palavra seja exposta de forma fiel, digna, de modo que sejamos alimentados nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem ela é muito famosa, né? Porque conta a forma como Jesus restaurou Pedro. Vocês vejam, ainda bem que tinha um apóstolo Pedro entre os discípulos, porque senão os evangelhos seriam menores, né? Porque sempre ele que era mais sanguíneo, mais falador entre eles, não tinha medo de perguntar, de se expor. Mas vocês se lembram quando Jesus levou os discípulos para o lado de Cesareia de Filipe e perguntou quem as pessoas estavam dizendo que era Jesus? Eles falavam Jeremias, Elias, João Batista ou alguns dos profetas. Mas ele vai e diz: mas e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim: você é feliz, Simão, filho de João, porque não foi carne, não foi sangue que tu revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, essa rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que coisa maravilhosa, né? Então Pedro, por revelação de Deus, Pai, ele diz: tu és o Cristo, tu és o desejado, tu és o cumprimento da promessa, tu és a nova criação, tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és aquele que esmaga a cabeça da serpente. Tu és aquele que vai ser ferido no calcanhar para nos salvar. Tu és o descendente de Abraão, tu és o descendente de Davi, cujo reinado não terá fim. Tu és o ungido de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus pega e responde, falando que ele era feliz por saber isso. E ainda diz mais: eu te digo que tu és Pedro. A sua identidade não está mais no fato de você ser Simão, filho de João, Simão Barjonas. A sua identidade está em quem você é em mim, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que faz novas todas as coisas. Então a sua identidade, quem você é, está em mim. Por isso eu te digo que tu és Pedro. E sobre a rocha de quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não foi assim? No episódio próximo, Jesus começa a dizer para os discípulos que ele ia subir para Jerusalém, que ele ia ser preso, que ele ia ser maltratado, que ele ia ser morto. E aí Pedro pega e também falou assim: ó, eu estou bombando, né? Ele acabou de dizer que eu sou o cara felicíssimo, eu sou sortudo, que eu sei quem ele é. Então, agora eu vou dizer para ele também: Senhor, não fala uma coisa dessa não, você está falando negativo, você está muito pessimista, não pode falar dessa forma, está politicamente incorreto o jeito de você falar, né? Então, não fala desse jeito. Vem cá, tá muito sol na cabeça, o senhor está estressado, não fala isso. Jamais eu vou deixar o senhor. Conversa essa de ser crucificado, o pior tipo de morte que existe, a forma mais amaldiçoada que tem de morrer. O senhor está dizendo que vai morrer? Não, não aceita isso na sua vida, está repreendido no seu próprio nome, não foi? E aí, o que Jesus diz para Pedro? Arreda, Satanás, porque você não cogita, você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas do homem. Pedro estava endemoniado, possesso? Não, Pedro só estava pensando como o diabo pensa, e o diabo é ante a cruz. Tanto é que Paulo vai dizer
que se o diabo, se os poderosos soubessem que Cristo, ao morrer crucificado, ressuscitaria, e que o segredo da nossa felicidade, o segredo da nossa salvação era a cruz e o caminho da cruz, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. De modo que a cruz é um escândalo para os judeus não aceitam um Cristo, Filho do Deus vivo, ressuscitado, e é uma loucura para os gregos, para os gentios e para o resto do mundo. A nossa salvação é uma loucura para toda a mentalidade humana. O Evangelho coloca de cabeça para baixo a lógica humana. O jeito de Deus agir é completamente diferente do homem agir. Observem, gente, todo o jeito como Jesus age é tudo ao avesso. Eu sempre gosto de repetir esse testemunho, que é um brasileiro, é famoso e tem uma certa base científica, que é o Augusto Cury, né? Então, ele elaborou lá a tese da inteligência multifocal dele, aplicou ela em grandes mentes, e quando chegou em Jesus, ele foi aplicar a tese dele em Jesus, estava aplicando em grandes biografias. Ele era ateu militante. Para ele, ou Jesus não existiu, ou ia inventar aquilo tudo a respeito dele, ou Jesus existiu e inventaram que ele era Deus. Mas Deus mesmo não acredita em Deus, como é que é Deus, né? Mas aí, como Jesus é famosão, ele falou, então eu vou ler os evangelhos e vou aplicar a minha tese na biografia de Jesus. Aí ele disse que o mundo dele caiu, porque ele disse que a mente humana não tem poder cognitivo para inventar uma pessoa como Jesus. Então ele tem que ser Deus. Porque se a mente humana não tem capacidade de inventar uma pessoa igual a Jesus, então ele tem que ser exatamente aquilo que ele afirmou ser, não é? Então, a lógica do Evangelho, o modo como Deus se revela nas Escrituras, é algo que coloca o nosso mundo, de fato, de cabeça para baixo, mas é um bom de cabeça para baixo, porque acaba sendo a forma certa, correta e feliz de viver, não é? Depois, Jesus já subindo para Jerusalém, estando lá na última semana, a semana da Páscoa, a semana da Paixão, Jesus afirma de novo que ele ia ser preso, que ele ia ser maltratado, que ele ia ser esmurrado, que ele ia ser espancado, que ele ia ser cuspido, que ele ia ser crucificado. E aí Pedro novamente, Senhor, se todos aqui te abandonarem, eu não te abandono. Se todos se escandalizarem do Senhor, eu não me escandalizarei. Eu morro na frente, mas eu não abandono o Senhor. E de alguma forma, quando os oficiais do templo chegam para prender Jesus, né, quando Judas dá o beijo indicando quem era o Cristo, o que Pedro fez? Pedro estava armado, Pedro estava com espada. Pedro arrancou a orelha de Malco. Ele estava valente. Não, ninguém toca no mestre, não. Eu já falei para ele aqui que se quiser só se passar por cima do meu cadáver. Não é? Ele arranca a espada, não vai pegar o mestre, não. E arrancou a orelha do Malco. Aí, imagina, gente, a loucura que era, os oficiais ali, pronto para prender Jesus, todo mundo armado. Jesus, no meio do tumulto, vai lá, pega a orelha do Malco, tira a poeira dela e gruda a orelha do Malco de novo. Né? E aí vira para Pedro e paga um sapo para Pedro ainda. Se você vive pela espada você vai morrer. E ele se deixa levar preso. Porque quando perguntaram também, quem é Jesus aqui? E Jesus pega e afirma, eu sou. Todo mundo caiu. Então, ninguém pegou Jesus porque ele estava, ai, vitiminho, ai meu Deus, o que vão fazer de mim? Não, ele se doou. Não foi assim? Aí vocês imaginam, nesse intervalo aí, todo mundo saiu correndo. Todo mundo fugiu, levaram Jesus preso, todo mundo fugiu. E Pedro foi de longe, acompanhando Jesus. Então ele viu todo o processo, os interrogatórios pelos quais Jesus passou, as injustiças que fizeram com ele, cobriram a cabeça de Jesus, começaram a socar o rosto de Jesus, e falando, você não é profeta? Então quem te socou? Todo o escárnio, toda a zombaria e Pedro acompanhando de longe. Aí voltando um pouquinho, quando Pedro falou que se todos negassem Jesus, ele não negaria, que se todos abandonassem, que se todos se escandalizassem de Jesus, ele não se escandalizaria, ele não abandonaria, Pedro disse assim, Jesus falou assim, Pedro,
antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele ainda falou para Pedro: o diabo queria a sua alma, e eu intercedi por você, Pedro, porque o diabo ia peneirar a sua alma, e eu intercedi por você. Pois bem, Jesus é julgado, e aí, aliás, o pessoal começa a falar: esse camarada parece que andou com Jesus. Você pode ler lá em Marcos 14, você conhece a história também. Esse camarada parece com Jesus, ele parece que anda, até fala igual. E Pedro: não conheço ele, não conheço ele. Daqui a pouco ele foi se esquentar perto de uma fogueira, uma mulher lá diz: você conhece Jesus, esse aqui é um dos dele, esse aqui é um dos dele. Aí Pedro começa a praguejar, Pedro começa a amaldiçoar, afirmando que não conhecia Jesus. Pesado, né? Tem coragem num momento difícil, assim, você conhece Jesus agora, fala, não, aí você fala um monte de palavrão, e não conheço Jesus. Você consegue montar um cenário na sua cabeça que você faça uma coisa dessa? Que você pragueja, amaldiçoe, dizendo que não conhece Jesus? É ruim só de pensar falar uma coisa dessa, sim ou não? De amaldiçoar, praguejar contra Jesus, porque não conhece Jesus, mentindo. Pois bem, quando Pedro termina de praguejar na fogueira, ele olhou, o olhar de Pedro e o olhar de Jesus se cruzou. Ele viu o olhar de Jesus, os dois se olharam nos olhos. Agora, imagina como é que ficou, a partir daí, o coração de Pedro, a vida de Pedro. Porque Pedro, a gente vai notar, que é o tipo de pessoa, é o tipo de personalidade, que é o cara que diz assim: eu faço e aconteço. Eu falo que vou fazer e eu faço mesmo. Eu sou um homem de palavra, eu cumpro, eu faço, aconteço, eu sou o cara sou eu mexo, E ele tinha influência para isso, é um líder, não é? Quantas vezes ele falou que não abandonava Jesus por nada? 3 anos andando juntos, você vê que o afeto um com o outro, era um discípulo próximo de Jesus, amigo íntimo de Jesus. E agora, todo o castelo que Pedro construiu, veio abaixo. Muitos estudiosos dizem que um dos motivos de Judas, e eu concordo com esses estudiosos, provavelmente Judas Iscariotes, ele era de uma seita chamada Zelotes, que eles eram uma espécie até de sicários, eles eram revolucionários. Se eles achavam que a pessoa era de esquerda ou de direita, que eles não gostavam muito com a cara deles, que não ia fazer bem a Israel, eles matavam as pessoas, eles andavam com faquinhas, ia lá e esfaqueava, tipo aquele negócio de presídio mesmo. Depois sumia todo mundo, ninguém só via o cadáver no chão. Eram revolucionários. Então, a expectativa, toda ela, de pessoas como Pedro, como Judas, era que Jesus é o Messias à luz do que eles pensavam que era o Messias. Eles cogitavam um Messias, um Cristo, à luz da expectativa humana deles. Quando Jesus é batizado por João Batista, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado. É muito significativo, mas muito significativa as tentações de Jesus no deserto, porque ele está dando o start no ministério dele. As tentações de Jesus, elas representam a lógica diabólica de controle de poder, de influência, de afeto, de sustento, de tudo. E era tentação porque era a proposta dentro do imaginário popular do que seria o Cristo. Então, se tu és o Filho de Deus, e as pedrinhas do deserto eram pedrinha assim, meio arredondada. Imagina, ser 40 dias sem comer. Vocês viram que eu estou meio gordinho? Né? Vocês acharam que eu ganhei uns quilinhos, né, durante a última vez que você me viu? Esses dias para trás Deus falou comigo: jejua. E eu comecei a jejuar, e eu buscava, por algum tempo eu fazia, eu seguia alguns
algumas regras de espiritualidade, principalmente dos pais do deserto, eles aconselhavam levar uma vida jejuada, que é assim, a vida jejuada é, ao invés de você comer 2 colheres de arroz, você come uma só. Você está com fome para comer 3, mas você vai comer só uma. Você não vai colocar 2, você vai comer só uma. Então você come menos, você come igual um passarinho. Porque assim, você nem ficou cheio e ao mesmo tempo mantém aquela fomezinha ordinária, né, que você tem que matar ela. Mas Deus foi muito claro comigo, então, e jejum ele acaba ele dando um efeito progressivo. Você meio que acostuma, você ficar 24 horas toda semana de jejum, daqui a pouco aquilo fica normal. E você nem percebe mais, aquilo fica um pouco indiferente, então você tem que ir aumentando o jejum. Aí, num desses, que eu estava bem destreinado, já tinha talvez umas 48 horas, eu fui no mercado de noite. Então estava ocado, com fome. Gente, até as prateleiras do mercado eu queria comer elas, assim, elas estavam bonitas, assim, eu olhava, nossa, que prateleira bonita, tá lisinha, daí que se eu der uma lambidinha nela, fica, sacia a minha fome. Você pensa até em comer piqui, não é? Quando a fome eu não gosto de piqui, não, aquilo é traiçoeiro, além de ter um cheiro forte, também tá cheio de espinho, é um perigo aquilo, né? Mas tem gente que gosta, né? Mas com cautela, né? O piqui é mais perigoso, eu acho. Você morder com muita vontade, né? Eu não tenho coordenação motora para bater palma, eu vou saber a profundidade que eu tenho para morder um piqui, isso é bobo. Então, aí Jesus 40 dias sem comer, aquelas pedrinhas, uma gracinha, lembrando os pãozinhos. Então, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Prioridade, não corra atrás do pão que perece. Depois, o diabo pega Jesus, leva Jesus no alto do pináculo do templo, e tinha algumas narrativas que diz que quando o Messias aparecesse, ele apareceria no pináculo do templo em Jerusalém, e ele pularia do pináculo do templo, e aparecer anjos de todos os lados, segurando ele assim, então seria uma entrada triunfal, assim, tipo Priscila, rainha do deserto, aquela coisa assim que todo mundo fala, nossa, que evento apaixonante esse aqui, ele pulou, os anjos foi servindo ele, para ele não cair. O que Jesus responde? Não tentarás o Senhor seu Deus. Porque era óbvio que, imagina se Jesus faz uma apresentação dessa, todo mundo ia ficar doido com Jesus, sim ou não? Mas a entrada de Jesus em Jerusalém foi como? No jumentinho. E depois ele mostra todas as glórias de todos os reinos do mundo. Ele fala, tudo isso me foi dado. E se você prostrado me adorar, eu te entrego todas elas. Jesus responde o quê? Arreda, Satanás. Porque somente a Deus adorarás e somente a Ele darás culto. O que é ambição popular? Não é a glória do mundo? Não é ter status? Não é ter poder? Não é ter influência? Não é saber fazer um bom network? É isso ou não é? E agora imagina o trabalho do Messias. Jesus, uma vez as pessoas começaram a querer fazer uma rebelião para fazer dele rei. Ele saiu andando entre o meio do povo e vazou. Falei, mas cadê o cara que a gente queria fazer ele rei? Sumiu. Então é muito significativo a tentação de Jesus, porque seria a tentação dele durante todo o ministério dele, através dos milagres, tudo isso. Então você imagina se era uma tentação para ele, porque também de alguma forma era a expectativa do povo de Israel nos dias de Jesus. Eles queriam um Messias de acordo com o que eles pensavam que tinha que ser o Messias. Então, agora dito isso, você imagina o Judas Iscariotes, que além de tudo roubava o dinheiro lá de Jesus. Cara, a gente está falando de poder, de influência, para fazer dele o rei, e ele fala de dar o outro lado da face, ele fala de perdão, ele fala que o bom mesmo é os meninos no reino dos céus, tudo dele é o contrário, ele não fala de poder, ele não fala de glória, ele não fala de status, o jeito que ele coloca as coisas é diferente, vocês estão entendendo? Então, isso provavelmente foi gerando no coração de Judas o quê? Frustração. É a mesma coisa, você olhar para uma pessoa, você vê nela muito potencial,
Aí daqui a pouco parece que a pessoa não corresponde com aquele potencial, porque ela está caminhando para outra direção, você fica frustrado. Aí você fala, não, mas você podia fazer assim, você podia fazer assado, você tem potencial para aquilo, você tem habilidade para fazer aquilo outro, você podia assim, 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 mas se a pessoa não corresponde, gera o quê? Frustração. Né? Quer ver o que é um ambiente que que muito gera frustração? Igreja. Ainda mais hoje em dia. A pessoa fala alguma coisa hoje, daqui 2 dias já mudou de ideia. Não é assim? Aí você imagina agora, para o nosso personagem aqui, o Pedro, que também era um camarada valente. Você vê, o Pedro até andava armado. Poxa, Jesus não precisava se deixar prender. E aí ele ainda grudou a orelha do cara. Pedro estava vendo Jesus fazer milagre 3 anos, milagre de todo tipo de jeito. Uma vez ele andou sobre as águas. E fez Pedro andar também. Então Pedro estava vendo milagre à torta e à direita. Uma vez eles acordaram Jesus porque estava uma tempestade. Falou, a gente vai morrer aqui. Você vai morrer afogado, dormindo? Você não se importa que a gente pereça? Jesus levanta, manda o mar ficar de boa, para o vento, e aí eles estavam com medo de morrer, agora eles estavam com medo de Jesus. Quem é esse? Eles encheram de temor, que até o vento e o mar lhe obedecem. O que é você andar com um cara desse? Olha o poder dele. Anda sobre as águas, para vento, tempestade, cura cego, cura surdo, tudo ele faz. Por onde ele passa, ele muda tudo. Ele tem poder. Mas agora, na hora de mostrar poder, cadê o poder? Não tem poder. Tem humildade. E ainda, trabalho danado que deu para cortar a orelha daquele cara lá, era para ter acertado o pescoço, mas errei a mira, ele vai lá, ele gruda a orelha dele de novo, e se deixa levar por eles. E se deixa socar por eles, e se deixa humilhar por eles. E agora, observa que, atenção, imagina a cabeça de Pedro, você consegue se colocar um pouquinho no lugar dele? Imaginar que você era Pedro? E agora, já que ele não se deixou prender, o povo agora vai me pegar também, vai me prender também, então ele negou. E depois ainda viu o olhar de Jesus olhando para ele. Então, o maior objeto de amor do coração de Pedro era Jesus. Você tem dúvida que Pedro não tenha sido sincero alguma vez na vida dele? Ele foi sempre sincero, era verdade, ele amou, ele deixou as redes, ele deixou tudo para seguir Jesus, ele deixou o trabalho dele, ele deixou o sustento dele para andar com Jesus, não foi assim? E Pedro era casado, Pedro tinha sogra, tinha um problema desse na vida dele ainda, tinha família para sustentar e ainda assim seguiu Jesus, confiou em Jesus, amou Jesus. Agora a situação dele é que ele negou Jesus. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele fala para Maria assim, avisa Pedro e os outros, que eu ressuscitei. Jesus sabia como é que estava o coração de Jesus, Jesus sabia como é que estava o coração de Pedro, que estava dilacerado, que estava frustrado. Pedro, por anos, alimentou uma autoconfiança. Pedro, por anos, construiu a sua vida confiando na força do seu braço, na força dos seus talentos, na força da sua capacidade, das suas habilidades, na força do seu poder, da sua palavra. Pedro construiu a sua vida inteira assim. E ele tinha tanta influência que quando ele falou para os discípulos, estavam os discípulos todos reunidos, ele falou assim, eu vou pescar. Ao invés dos discípulos terem respondido, pescar que nada, né? Mas a gente vai junto. Ele exercia a liderança, todo mundo foi junto com Pedro. Pescaram a noite inteira para desestressar. O que pegaram? Nada. Jesus chega de manhãzinha, arma a fogueira, arruma um peixinho, um pão. Fala, ei, turma, se pegaram alguma coisa? O pesqueiro foi bom hoje? Nada, senhor, pegou nada, tá ruim. Então joga a rede para a direita. Lançaram a rede. O barco não virou, deveria ter virado, ou pelo menos as redes se arrebentado. E João pega e disse, é o mestre Pedro.
Pedro vestiu a capa dele, pulou na água. Imagina agora o reencontro. Eu vou ter que olhar para aquele que eu disse que eu morreria por ele. Que ele disse que eu disse para ele que se todo mundo negasse ele podia contar comigo. Mas não, eu fui um frouxo, eu não só neguei, eu praguejei, eu amaldiçoei. E pior de tudo, era uma mulher falando. Eu não tive coragem de afirmar ele para uma mulher. E aí eles comem, Jesus pede para eles trazer um dos peixes. Você imagina o clima? Ele vai puxar assunto a qualquer momento. Ele vai esfregar na minha cara, vai. Ele vai falar assim, não te falei? Te avisei lá, você lembra, né? Te avisei, velho, que você ia cair. Falei que antes que o galo cantasse, que você ia negar. Viu? Porque o pior às vezes não é nem errar, né? Eu te avisei, né? Depois, né? Ele vai falar daqui a pouco que ele avisou. E será que ele vai querer papo comigo ainda? Será que vai ter confiança? Será que vai ter intimidade? Será que vai ter diálogo entre a gente ainda? Porque eu traí ele. O outro também traiu e já se matou. Mexeu com Deus. Aí Jesus, começa o diálogo com Pedro. Simão, filho de João, agora não vai, né? Agora vai conversar, vai resolver a parada. Simão, filho de João, se fosse o pastor Baltazar, meu tio, ele fazia, meu amigo, na hora que dava raspada de garganta, pronto. Ih, ferrou. Essa aí, a gente fala, Então, Simão, filho de João, você me ama mais do que todos esses? Começou o processo de restauração. E detalhe, né? Diante de uma fogueira de novo. Jesus armou o mesmo cenário. Essa galera toda que está aqui, você é melhor do que eles? Seu amor é o amor mais forte, mais sacrificial, é o amor que Jesus usa aqui, é o amor agapau, é o amor mais sacrificial, incondicional, muito maior do que todos esses outros aqui? Aí Pedro responde, eu gosto do Senhor. Ele responde, filéu, sou seu amigo. A gente tem um apreço muito grande pelo Senhor. Mas não respondeu, eu te amo sacrificialmente, mais do que todo mundo. Porque ele também já sabia que ele não amava coisíssima nenhuma. O castelo dele de areia dele tinha ruído. A construção, os ideais dele, aquilo que ele disse que fazia, acontecia, caiu tudo. Só que aí Jesus responde para ele assim, então, apacenta os meus cordeiros. Olha que coisa linda. Soberania de Deus e responsabilidade humana andando de mãos dadas. Agora você não me ama sacrificialmente mais do que todo mundo, não? Agora você acha que você me ama mais, que você é melhor, que isso, que aquilo? Não, agora eu só gosto do Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Jesus usa a expressão cordeiro aqui, porque cordeiro é o bebezinho. É a ovelhinha nenenzinha. E Deus é muito sábio em nos comparar com ovelhas. E isso desde o Velho Testamento. Deus se apresenta como pastor e o seu rebanho como ovelhas. A gente chama o burro de burro, mas eu acho que podia ser o contrário também, que colava. As ovelhas poderiam ser chamadas de burras. Vocês já viram uns vídeos sobre ovelhas na internet? Ovelha não faz auto-higiene. Gente, você soltar um gato aí, o gato vive feliz da vida. Ele mesmo se higieniza. Você passar a mão no gato, ele morre de nojo. Fala, não, você não fez isso comigo, não. Quem te chamou, cara? Por que você fez isso? Eu estava cheirosinho, agora você vê que esse cheiro horrível, ele já começa,
se lamber, não é assim? O cachorro se vira, os bichos tudo se vira, mas ovelha, se ninguém tosar ela, ela vai virando um monstrão. Daqui a pouco ela não consegue nem andar mais. Não é isso? Ela se mete em enrascada, ela não sabe procurar água, a ovelha. Ela não tem noção do perigo, ela é igual motoqueiro. Ela não tem, parece que não se percebe a morte, ela se enfia em despenhadeiros. Nas comunidades pastoris do passado, Davi era o quê? Um pastor, né? Vocês se lembram que o rei Saul confiou o reino de Israel na mão de um adolescente para enfrentar um gigante, porque o adolescente era pastor. Não era uma briga de rua, não. Vamos ver ali quem ganha, não. Os reinos estavam em guerra e o desafio era um desafio individual. Se o Golias pisasse no Davi, desse um couro no Davi, matasse Davi, Israel estaria subjugado. Mas por que Saul, o rei Saul, confia num adolescente? Porque ele era pastor. E o pastor era um tipo de gente forjado para ser uma espécie de herói. Qual era o currículo do Davi? Eu estava pastoreando lá as ovelhas do meu pai, apareceu um urso, matei o urso. Apareceu um leão, matei o leão. Não sei se vocês já brigaram ou já viram um gato bem brabo. O Romeu, né? Uma vez o Romeu era o gato que tinha lá no meu tio. No Réveillon, ele pulou do quarto andar na hora dos fogos. Depois, uns 3, 4 dias, eu estou tomando banho e escuto. O gato, quando está nervoso, parece que ele conversa, né? Ele para de miar e começa a falar. Aí, eu falei, cara, é o Romeu. Aí fui lá no outro prédio, entrei lá e era o Romeu mesmo. Na hora que eu abaixei, assim, que os nossos olhares, né? Porque antes de casar eu dormia com o Romeu. Aí que a gente se olhou assim, ele veio correndo e me abraçou. Mas tinha tanta força, ele enfiou a unha no meu pescoço e falei, esse gato vai me matar, ele vai me degolar. E eu apertava ele aqui assim, ele enfiava, quanto mais apertava, enfiava a unha, mas não dava para puxar. Era muito forte. Agora você imagina um leão, meu amigo. Você imagina um urso. Esse era o currículo de Davi. Um pastor não podia perder uma ovelha e voltar para as comunidades pastoris. Eu perdi uma ali. Sem nem pelo menos saber pelo que ele perdeu. Por isso Jesus também se compara a um pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Lembra do modelo do cajado do pastor? Porque a ovelha caía em despenhadeiro, o pastor tinha que ir nos despenhadeiros, tirar a ovelha de lá. Ele precisava voltar com a ovelha para casa. Porque senão a dignidade dele, numa comunidade que valores assim são trabalhados, a comunidade dele ele ia ser ralé. Não, o cara ali perde ovelha, que não vale nada. Não, ninguém de confiança não. Então, era uma espécie, era um tipo de personalidade que era um tipo de herói mesmo. E aí, Jesus o tempo todo se compara a pastor, e agora ele está falando para Pedro, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Porque agora você está começando a aprender a me amar de forma correta, apacenta os meus cordeirinhos, dá responsabilidade para Pedro. Não é, agora eu não confio mais em você não, cara. Você me traiu, bicho. Você me negou lá, você praguejou, me traiu. Você blasfemou. Agora acabou para você, velho. Jesus não fez isso, deu responsabilidade para ele, deu um futuro para ele. Apacenta os meus cordeiros, eu conto com você. E aí pergunta de novo, Pedro, agora não é mais do que a todos os outros. Pedro, então você me ama sacrificialmente, incondicionalmente, aconteça o que acontecer, era esse tipo de amor. O que Pedro responde de novo? Eu gosto do Senhor, tenho um apreço pelo Senhor, tenho uma consideração muito grande pelo Senhor. Aí Jesus responde, então, apacenta as minhas ovelhas. Agora a ovelha já é a ovelha mais madura. Quem eram as ovelhas de Jesus?
Você vê que tudo que Jesus fez, no dia de Pentecostes tinha quantos reunidos? Na igreja? 120. Imediatamente estavam os 12. Só 11, né? Porque um já tinha batido as botas. Mas a igreja de Jesus não estava tão grande assim, não. Então, que ovelhas eram essas mais maduras? Jesus está falando das ovelhas mesmo. Aquelas imediatas. E a terceira vez Jesus pergunta, agora ele muda a conversa, muda a expressão. Pedro, você tem apreço por mim? Você gosta de mim? Você tem consideração por mim? E aí Pedro fica triste, porque Jesus perguntou de novo. Paulo fala de uma tristeza, segundo Deus, que conduz ao arrependimento. E arrependimento é metanoia, mudança de mente, é mudança. E aí Pedro responde da seguinte forma, olha que resposta linda. Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que Te amo. Olha que ponto de adoração. Paulo vai dizer lá em Filipenses 3, que nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e não confiamos na carne. Então o que é adorar a Deus em espírito? É não confiar na carne. E aí Pedro agora é como se ele estivesse se rendendo, embora melancolicamente tinha adoração. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabia que eu ia te negar, o Senhor sabia que eu estava construindo a minha vida em castelo de areia, que eu não estava construindo em base sólida, eu estava confiando era na força do meu braço, o Senhor sabe de todas as coisas, eu disse que o Senhor não deveria ser crucificado, o Senhor não só foi crucificado, mas como o Senhor está aqui na minha frente agora, ressuscitado ao terceiro dia, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe vencer a própria morte. O Senhor sabe todas as coisas e sabe que o meu amor pelo Senhor, ele é fraco. Ele é sincero, mas ele é fraco. Ele não aguenta pancada, porque ele nele mesmo, ele te nega. Eu não confio mais em mim mesmo, eu confio no Senhor, que sabe todas as coisas. E aí Jesus agora profetiza para Pedro, ele ainda afirma de novo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, ele diz, em verdade te digo, solenemente eu te digo, ele começa a profetizar para Pedro, dizendo, quando você era jovem, você vestia sua roupa, você ia para um lado, você ia para o outro, a força do seu braço é que fazia e acontecia para você, você se tornou um empresário de pesca, você se virava, você influenciava, você era um camarada presença, mas vai chegar o dia, Pedro, que você vai estender as mãos contra a sua vontade, e eles vão te levar para um lugar contra a sua vontade, que você não quer ir. E aí, João afirma, Jesus disse isso com o tipo de morte que Pedro haveria de morrer. A tradição da igreja diz que na época do imperador Nero, Pedro estava em Roma. Quando começou a perseguição, Pedro começou a fugir de Roma. Ninguém é suicida também. E aí, Pedro, durante o tempo que ele estava saindo de Roma, ele teve uma visão e Jesus estava carregando a cruz, indo para dentro de Roma. E aí Pedro pergunta assim, qual vades, Domine? Para onde vai, Senhor? E aí Jesus responde, eu vou morrer de novo. E ele entende que ele tinha que voltar. E aí é quando ele é preso, e na hora que eles mandam ele estender as mãos, era para dar um madeiro para ele. E para ele seguir Jesus, porque Jesus termina dizendo, agora não apacentas, segue-me. O tipo de morte que eu tive, segue-me na hora. Não negue a cruz, Pedro. Lembra lá atrás, quando você falou esse tipo de morte, Jesus? A cruz de jeito nenhum. Agora, ele está seguindo Jesus no mesmo tipo de morte, mas na hora que ele viu que era o madeiro, que era a crucificação, ele fala, não, vocês não vão eu não sou digno. Eu não sou digno de ser morto como foi o meu Senhor. É um mérito que eu não mereço. Coloca a cruz de cabeça para baixo. Então Pedro foi martirizado de cabeça para baixo.
o mesmo que negou Jesus. E aí, agora, aplicando para nós, irmãos, esses 20 anos seguindo o Senhor, quantas e quantas vezes eu disse, eu faço e aconteço, eu especulo, eu vou lá, vou fazer assim, 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 assado. Todas as vezes que eu planejei, que eu considerei segundo a força do meu braço, quando eu vi, não com palavras, mas o meu coração já estava distante de Jesus. Quantas e quantas vezes, não com palavras, talvez não de forma tão impactante, tão radical como foi com Pedro, mas quantas e quantas vezes nós construímos a nossa espiritualidade, quantas e quantas vezes nós construímos a nossa vida cristã, baseado na força do nosso braço. E quando o castelo de areia cai, a gente fica frustrado, chateado, triste. Mas é porque a gente construindo na força do nosso braço. E não foi segundo a graça de Deus. Paulo tinha um trem na carne dele, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. E 3 vezes Paulo pediu para o Senhor, arranca esse trem de mim, tira, leva isso para bem longe. E Jesus falou, não vou arrancar, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Até quando, Paulo, você vai entender que não é na força do seu braço, é de acordo com a minha graça, não é o seu amor por mim, é o meu amor por você, não é o nosso amor pelo Senhor, é porque Ele nos amou primeiro, é por isso que nós amamos. A nossa resposta é só uma resposta. Em dia nenhum da nossa vida, a gente acorda e fala, nossa, hoje eu amo demais Jesus, eu faço e aconteço. Chegou no final do dia, a gente vai fazer um exame de consciência e fala assim, viu Jesus, ficou de cara comigo hoje, porque hoje eu te amei para danar. Olha, hoje eu arrebentei a boca do balão, o senhor está aí no trono batendo palmas para mim, né? Que dia, gente, que a gente vai conseguir fazer isso? O que a gente vai fazer para deixar Deus encantado? Nó, estou de cara com você, viu? Agora você me surpreendeu, quase que tive um ataque cardíaco aqui, ó, de tanto que você é bom, de tanto que você fez, e me deu um susto. Tem possibilidade de fazer isso, acontecer isso com Deus? Não, Ele é Deus. Então a gente é que está o tempo todo se rendendo, meu Deus, quanto amor, meu Deus, quanto perdão. A gente chega diante de Deus dizendo, sem a sua graça eu não sou nada, se não fossem as suas misericórdias, eu tinha sido fulminado hoje, nos primeiros segundos do dia. E a gente às vezes vai, o modelo do que a gente está vivendo no mundo hoje, a gente pega isso por osmose, é de muita autoconfiança, é de muito amor próprio, é de muita capacidade própria, e a gente vai construindo toda a nossa vida com essa espécie de, eu quero muita motivação, porque eu sou o cara sou eu preciso fazer, eu preciso acontecer, eu preciso alimentar isso o tempo todo, eu preciso alimentar essa autoconfiança, e isso é um buraco que a gente nunca vai conseguir sanar. O amor de Deus é que tem que ser derramado lá, porque senão, a verdade é que os anos vão passando e a gente vai construindo disfarces, máscaras para as nossas frustrações. A gente vai colecionando frustração, decepção, e arrumando novas roupagens, novas formas de lidar, porque o que a gente precisa mesmo é desarmar disso tudo. E ter um encontro com Jesus, igual o coçado da garganta do meu tio, e agora não tem para onde correr, vou ter que encarar, igual Pedro dizendo, Simão, filho de João, vamos conversar, porque a última vez que os nossos olhares se trocaram, você estava praguejando, dizendo que não me conhecia. Então o que a gente precisa mesmo, dia a dia, é desse encontro mais sincero,
que caia os enfeites, que caia os adornos, que caia a glória pessoal, própria, que a gente reconheça mesmo, que a gente precisa estar vestido de pano de saco, e cinza, batendo no peito, dizendo: ser propício a mim, pecador. Quando a autoconfiança acaba, ela vira fé. Fé, que sem ela é impossível agradar a Deus. Ela se torna uma confiança só em Deus, não a nós. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Não é o nosso nome. E quando vira fé, Deus conta com a gente. Agora você aprendeu o jeito correto de me amar? Então, da mesma forma, apacenta, faça discípulos, evangelize. Agora, o evangelismo, ele fica humilde. Eu já não vou na empáfia de ser ganhador de multidões, de ser um multiplicador, do cara que... Não, agora o meu evangelismo fica humilde, ele fica solidário, porque tipo assim, eu também, cara, preciso não confiar em mim mesmo, e é isso também que eu estou te oferecendo. As pessoas deixam de ser um número e se tornam pessoas concretas. E a fidelidade entra ano, sai ano, mas está abençoando o Heleno, com dignidade, com amor. Se não vier ninguém, a gente tem certeza que o Heleno está ali, recebendo com alegria. Não é verdade? Alguma vez o Heleno já virou as costas para você? Aí, aquele irmão ali, ó. Já fez isso? É uma delícia, é uma criança mesmo, a fé de uma criança. Nem imoral o Heleno é. É puro, é impressionante. Ele só dá umas tretinhas com o pedinho, né? Mas é uma delícia, não é? Amém, irmãos? Vamos orar? Eu peço que você curve sua cabeça. Eu oro nessa hora para que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Deixa Deus ministrar o seu coração, derramar no seu coração, em áreas da sua vida, uma restauração, que de repente está aí dentro uma frustração, uma decepção. Você já tentou jogar a culpa nos outros, falando por isso, no sistema, aquilo outro, nas circunstâncias, mas a gente sabe dentro de nós, que na verdade, foi porque a gente não deu conta, a gente pensou que ia, mas não foi, a gente pensou que fazia, acontecia. Ou quantas vezes a gente coloca falsas expectativas até em pessoas, e a decepção vem, porque o que a gente esperava delas, a gente só ia encontrar em Deus. Mas a gente fez dessas pessoas, colocou nessas pessoas uma expectativa que só Deus pode suprir, porque o mandamento é amar o próximo, e não ter expectativas no próximo. A nossa expectativa está em Deus, a nossa fonte é o Senhor e não o próximo. Então quando a gente coloca a nossa expectativa em pessoas, a gente se frustra e fica magoado com pessoas, mas a gente estava fazendo das pessoas um Deus com D minúsculo, um ídolo, e o Senhor é um só. Pai Celestial, assim como o Senhor restaurou Pedro, restaura-nos nesta noite, restaura-nos nesta noite, restaura-nos nesta noite,
para voltarmos a colocar as nossas mãos no cajado e não olhar para trás e se esquecer das coisas que para trás ficaram e avançarmos para o alvo da soberana vocação que está diante de nós. Porque por muitas vezes falamos que esquecemos, mas ainda está lá a frustração, ainda está lá o coração preso, ainda está lá a mente presa, precisando de restauração. Eu sei porque sei, Jesus, que o Senhor está vindo em nosso encontro e dizendo: você entendeu que fui eu que te amei primeiro? Você entendeu que sou eu quem sei de todas as coisas? Você entendeu que o soberano sou eu? Você entendeu que quem cuida de você sou eu? Você entendeu que você nem pescar sabe? Que eu é quem digo: joga a rede para a direita pela manhã para você pescar? Você entendeu que o sustento da sua vida sou eu? Você entendeu que fui eu que te chamei? Logo sou eu que te banco. Você se esqueceu que você nem escolheu nascer. Ninguém aqui escolheu nascer, todos nós nascemos. Nós não escolhemos nem a cor dos nossos olhos, nós não escolhemos o tamanho que teríamos, nós não escolhemos a família que teríamos, nós não escolhemos nada. Mas a Bíblia me diz que antes da fundação do mundo, Ele havia te elegido e te predestinado para ser um filho dEle. Você entendeu que nem a sua vida é sua, a sua vida é minha. Você entendeu que na noite em que Jesus foi traído, Ele orou dizendo que intercedeu por aqueles 12, intercedeu por Pedro, falou: Pedro, eu intercedi por você. Satanás ia peneirar a sua alma, mas as minhas ovelhas, eu as tenho nas minhas mãos, e das minhas mãos ninguém as arrebatará. Você entendeu que Jesus disse naquela noite: eu não intercedo só por essas, mas por aquelas também que o Senhor vai me dar. Você entendeu que Jesus venceu a morte e está sentado à direita de Deus, e Ele vive. Ele vive. Ele vive para interceder por você. 24 horas por dia, Jesus intercede por mim e por você, assentado à direita de Deus Pai. Satanás, o nosso acusador, o tempo todo dizendo: ele pecou, merece morrer. E Jesus dizendo: eu morri no lugar dele, ele não pode morrer, ele é meu, comprado com o meu sangue. Então relaxa, deixa Jesus desmanchar o seu jugo, porque a sua vida está escondida juntamente com Cristo em Deus, e o maior tutor da sua vida é ninguém menos que o autor e consumador da nossa fé. Ele não caiu do trono, Ele reina soberanamente. E é seu futuro, como Paulo disse: nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do futuro, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossas frustrações, nossos erros, nossas quedas, nossas dificuldades, nossas tribulações, nossos pecados, nossas misérias, nossas falsidades, nossas hipocrisias, nossa vontade de sustentar uma autoimagem, nada vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Amém? Amém? É bom demais ser amado por Deus, né? É bom demais. Deus abençoe, que alegria, viu? Ver vocês de novo. Aí, Ellen. Nesse espírito da palavra, eu vou ler novamente o texto que nós lemos na abertura do culto. O Júnior, quando falou que estava aqui em Brasília, a Raquel falou que o Júnior podia vir pregar aqui profeticamente na domingo passado, né? Aí o Júnior me fala que vem a Brasília, eu falei assim, então o convite já está feito. Aí ele veio parar aqui, hoje. E aí ele me perguntou sobre o tema, eu fiquei meio assim, eu falei assim, rapaz, a gente está tratando de Isaías 54, então não vou falar não. Eu falei assim, deixa o Espírito Santo te guiar. Aí ao chegar aqui veio aquela palavra de Jeremias 18. Foi. Olha o texto que nós lemos. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, pode voltar para lá, Anderson. Volta para o teclado. Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Não tinha combinado nada com o Júnior. O Senhor falou, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Não foi isso que nós lemos aqui na abertura do culto? E aqui nós estamos ouvindo a palavra do Senhor? E ele está dizendo, o profeta diz, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue na sua obra, a minha e a sua vida entregue nas mãos do Senhor. E quando nós descemos à casa do oleiro, a gente vê a nossa fragilidade. Mesmo na mão do oleiro, o vaso se desfaz. Mas o oleiro começa a obra novamente. A minha e a sua vida ministerial começa novamente. O Senhor nos ama tanto que Ele não nos larga. Ele pega mais um pouco de água, coloca no barro, pega um pouco mais da palavra, coloca no barro e começa a trabalhar o barro de novo. É a minha e a sua vida sendo trabalhada na mão do oleiro. Não tem como dispensar a palavra do Senhor. Obrigado pela sua presença. Eu quero louvar ao Senhor com o Anderson. Tu és o oleiro, Senhor, e o vaso sou eu. O Anderson começou a tocar ela ali, eu não sei por que ele não cantou. Fecha os teus olhos e só deixa o Espírito Santo, como um bom oleiro, fazer o barro novamente. Tu és o oleiro, Senhor. Fecha os teus olhos. Tu és o oleiro, Senhor, e o barro sou eu. Leva a minha vida. Leva, Senhor, as nossas vidas no lugar que nós devemos. Leva as nossas vidas à Tua presença, Senhor Jesus. Tu és o oleiro, Senhor, e o barro sou eu. Somos o barro em Tuas mãos. Leva minha vida à Tua Bondade que é boa, agradável e perfeita. Leva minha vida a Tua vontade, Senhor. Leva minha vida, Senhor. Leva minha vida à Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Leva minha vida a Tua vontade, Senhor. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser A sua vida um vaso novo. um vaso novo. Eu quero ser
seja assim diariamente. Que seja assim diariamente. Todos os dias, necessário, se necessário for, desça a casa do oleiro e deixa ele fazer quantas vezes for necessário. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus. Tu és o digno, tu és excelso, maravilhoso, Senhor Jesus. Podeis assentar por um instante. Obrigado, Anderson. Nós estamos com os panfletinhos aqui do Seminário de Homens e Mulheres. Se você recebeu um desses, se você não recebeu, pega um para você levar para alguém que precisa de oração. Aqui no verso, no canhoto dele, tem a ficha de inscrição, ou o nome da pessoa que você está evangelizando, que você está orando por ela, que você está intercedendo. E aqui atrás tem um pedido de oração. Veja a necessidade dessa pessoa. Aqui está o seminário de homens, mas nós temos também para o seminário de mulheres. Você mesmo pode destacar, mas apresente para alguém que você esteja intercedendo e orando por essa pessoa. Domingo passado nós estivemos aqui com 2 jovens, o Idélis já pegou o nome dele ali, a fazer o seminário. E nós vamos trazer esses homens para, né, pastor? Né, Ângelo? Para fazer o seminário. O Ângelo está ali na responsabilidade, gastando um tempo de oração, de qualidade, de intercessão, porque nós sabemos que muitas das vezes nós estamos nos colocamos à disposição e aparecem alguns burburinhos, né? Mas é só do trabalho do Senhor. Amém? Amém, igreja? Então, 6 horas vocês vão receber um desses, ou se você não recebeu, pega com ideias, para a gente trabalhar para o seminário. O seminário de mulheres já está acontecendo, eu acredito que já não há mais como fazer inscrição, não é verdade? Nessa próxima aula ainda pode fazer inscrição, então amém. Ainda na próxima aula, se você tem uma irmã, uma conhecida, uma parente, uma irmã de vizinho, convide e venha participar. Amém? Família no altar de Deus, está quinta-feira aqui, os irmãos estão fazendo oração por esses pedidos de oração. Então, se você está aqui e você tem por quem interceder, venha para cá nas quintas-feiras. Está sendo toda quinta-feira? Então, todas as quintas-feiras. Sábado nós teremos aqui a nossa primeira reunião, nossa primeira não, né? O irmão Idelson percebeu no coração de voltar às 6 horas de oração e intercessão. Coloque o seu nome, das meio-dia até às 18 estaremos aqui, do meio-dia até às 18. Então você tem um horário para vir adorar a Deus, para vir louvar, para vir ajudar na intercessão, para trazer pessoas que estão debaixo da sua adoração, do seu clamor. Recebemos aqui mais um convite. Dia 7, isso, começa dia 7. Ou seja, todo primeiro sábado de cada mês. Não faremos todos os sábados, todo primeiro sábado. Então, aproveite essa oportunidade e venha para cá estar aqui conosco em oração durante 6 horas. Amém? Coloque o seu nome, fala com o Idélis, ou venha para cá, a porta da igreja vai estar aberta, meio-dia até às 18. Venha para cá, sai de sua casa, vem para cá adorar e orar conosco. Culto de casais, aí o pastor Paulo Santos está convidando todos os casais para o dia 21 de setembro, 21 de setembro, para nós estarmos com ele lá no jantar para os casais. A inscrição vai ser R$120, já vou dar outro aviso aos irmãos, o encontro de casais foi cancelado devido à baixa inscrição, mas então nós vamos aproveitar esses eventos de casais e vamos reforçar, dar a nossa força para todas as igrejas, amém? Então você tem um casal aí perto de você, convida, fala com ele, nós temos uma palavra, esse ano nós já conseguimos fazer, já é a 4ª reunião nas igrejas só para encontro de casais. Então, que você e a sua família, convide lá um casal que precise. Muitas das vezes os casamentos assim vai empurrando, entra no cotidiano, vai embora 1, 2, 3 anos, aí o cara acha que está tudo bem. De repente, as borboletas do mundo estão em volta comendo aquilo que não devia, e o casamento está fracassando, e o amor está esfriando, amém? Aí a gente vem para esse tipo de evento para ser colocado levar um choque de realidade. Amém? Seminário de mulheres, terça-feira já falamos, ainda cabe inscrição, a última oportunidade já está aqui. E seminário de homens, as inscrições estarão abertas até, eu acredito que a primeira semana de setembro também, nós não podemos passar dessa data. Se nós não conseguirmos fazer inscrição e montar um seminário de homens, eu acho que não é válido a gente começar depois dessa data. Por quê? Porque vamos entrar no mês de dezembro,
E aí vamos entrar em festividade, e é muito complicado ter festividade, ter evento na igreja, e a gente às vezes sabe que os irmãos tiram férias esse mês de dezembro, aí fica falho, a gente não consegue formar os irmãos, e fica com o dedo chupando, nossa, administramos mal. Não, é melhor fazer a coisa certinha, amém? Por isso as irmãs já começaram, as irmãs são assim bem excelentes. Obrigado, eu acho que são esses os avisos, domingo que vem um culto maravilhoso como este, agradecer o Júnior por estar em Brasília, não foi o Júnior que trouxe esse fumacê, né? Está acontecendo no Brasil inteiro, então nós vamos orar, levantar um clamor para que venham as chuvas, amém? Porque já, se eu não me engano, já tem mais de 100 dias que não chove na nossa região. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, amém? Amém, nós podemos orar para que as portas dos céus se abram e chegue uma chuva seródia sobre as nossas cidades, sobre as regiões que precisam de água, amém? Para que os mananciais comecem ou continuem produzindo águas, porque a água é muito bom. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Nós vamos fazer esta oração pelos dízimos e pelas ofertas, e você vai aí como dizimista e como ofertante orar pela nação brasileira. Amém? Às vezes a gente fica assim envolvido e vê aquele burburinho de política, aquele burburinho de coisas assim que aquilo contamina. E às vezes tira a igreja da posição da igreja. E aí, às vezes, a gente entra em falatório que não devia. Vamos orar pela nação brasileira, como dizimistas e ofertantes que somos, amém? Como homens e mulheres de Deus que estão caminhando em fidelidade de vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é com gratidão no coração que nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Amado Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz para nós orarmos, antes de tudo, para nós intercedermos como profetas do Senhor, pelos homens que estão imbuídos de autoridade. Espírito Santo de Deus, nós oramos aqui pela nação brasileira, por aqueles homens que estão imbuídos mesmo de autoridade. Espírito Santo de Deus, que venha sobre eles um espírito de humildade, de constrangimento, Espírito Santo de humilhação diante da Tua palavra e diante do Senhor, um espírito de arrependimento. Espírito Santo de Deus, não para apenas um conserto temporário, mas para um conserto genuíno. Espírito Santo de Deus, para que essa nação clame dia após dia que Jesus Cristo é o Senhor, para que essa nação saiba que o Senhor a resgatou com preço de sangue, assim que nós intercedemos pelas nossas autoridades em todos os poderes, inclusive nos poderes que foram constituídos na igreja. Pai, que haja humildade no coração da igreja, e nós também clamamos, Espírito Santo de Deus, e oramos, clamando, Senhor Deus, chamando pelas chuvas, pelas águas do Senhor Jesus Cristo, águas poderosas para regar a terra, para trazer semente, pão ao que come, assim que nós profetizamos e abençoamos essa nação, e dizemos, Espírito Santo de Deus, que as águas do Senhor estão prontas para derramar sobre a nossa nação, em o nome do Senhor, e nós abençoamos dizimistas e ofertantes, como homens e mulheres fiéis do Senhor, fiéis na Tua palavra, com a palavra de prosperidade, assim que nós ministramos, paz e prosperidade, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor, que a comunhão, que os dons do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre a nossa família, em um nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz amém. Amém. Você que trouxe dízimos e ofertas, tem um QR Code ali para quem gosta de agora passar no celular, mas quem trouxe fisicamente pode colocar aqui em nome de Jesus, e não se esqueça que você é abençoado em o nome de Jesus. Amém? Dê um abraço no seu irmão, está encerrado nosso culto em nome de Jesus.